Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas 13, do 18 ao 21. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia ainda: Aqui é semelhante ao reino de Deus. E o que o comparei é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou na sua horta, e que acrescentou até e cresceu até fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: Aqui direi que é semelhante o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou elevada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje claramente está falando do reino de Deus. Podemos ver nas citações em Mateus 13, do 31 em diante, e também em Marcos 4, 30. Em Mateus nós vamos ver que o reino dos céus, e em outras parábolas como essa, e naquilo que aprendemos, é a igreja. A igreja de Deus. O semeador é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio trazer a boa nova do Evangelho e anunciar o reino de seu Pai. Por fim, ele, como nós sabemos, entregou sua vida por todos nós e completou a sua missão, quando se entregou para ser morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, selando o sacrifício perfeito e eterno, para todo sempre, para a eternidade. Antes dele completar a sua missão no Calvário, ele tem 3 anos pregando sobre o reino de seu Pai, sobre as maravilhas do Pai. Ele nos revela o Pai. E nesse Evangelho ele vem nos trazer um pouco do que é o reino dos céus. Então ele mesmo se pergunta, em que é o reino dos céus é semelhante? Como eu posso comparar o reino dos céus? Então na sua época ele o compara como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, quase perceptível na mão, uma das menores sementes que tem, mas que se torna uma árvore grande. E esse reino dos céus é a igreja. E aí num dos versículos fala que as aves do céu vêm fazer ninho nela. Em certa parábola o Senhor diz: acaso não valeis mais do que pardais? Ele nos compara a pássaros. Então nós somos esses pássaros que vemos nos abrigar nos galhos que é a igreja, que é essa grande planta, né? A planta mostarda, né? Que a gente vem se abrigar. Então o Evangelho de hoje ele vem nos trazer isso. E ele vem nos trazer também essa ideia de é a igreja e que nós temos que estar na igreja. Então que a gente possa, irmãos, cada vez mais ouvir nosso amado Senhor Jesus Cristo, amar a igreja que ele edificou sobre os apóstolos, que a gente possa se deixar ser guardado. Historicamente, as pessoas se sentiam protegidas e guardadas pela igreja, claramente, visivelmente. Os mosteiros eram feitos em locais desertos que eu digo assim, locais de florestas, fora dos vilarejos, das cidades, mas as pessoas acabavam construindo casas em torno daquele mosteiro. Tinha até uma frase na Idade Média que falava protegido pela sombra do barco, né, que é o cajado do bispo. Então, diferente do que se passa nos vídeos e que se fala nos livros, e alguns livros de história,
a igreja ela era sempre vista como um porto seguro para as pessoas da Idade Média. Então, irmãos, que a gente possa se abrigar e ter a proteção da igreja e ter sempre esse auxílio da Santa Mãe Igreja. Que a igreja de Deus, né, é esse reino de Deus que a gente vai aprender, né? E até na citação de Mateus 13, hoje nós lemos Lucas, né, o ensinamento lá no rodapé da Bíblia vai dizer que o reino de Deus é a igreja, né? É semelhante à igreja, que começa pequena e hoje se torna a grande igreja que está no mundo todo, né? Por isso que é católica. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de nossa Mãe Maria Santíssima, na presença desse Deus uno e trino que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.